tal do amor, que é em Marie, o Hospital do Câncer, mas quiseram levá-lo de nós, mas a gente, ele está aqui conosco, tem uma experiência ampla, então eu vou deixar com que o Dr. Eduardo vá apresentar para a gente vai começar da parte básica, da parte da anatomia, para que vocês se relembrem, para que depois a gente possa ir avançando. Depois a doutora Glória vai falar de fisiologia, a próxima aula, e a gente vai discutindo todos os temas em nefrologia. Então, sejam todos muito bem-vindos, quem está online, e vocês presenciais aqui, tá? Muito obrigada, doutor Eduardo. Quem criou essa reunião aqui, doutora? Eu não consigo compartilhar a tela. Odri? Bom dia, pessoal. Minha tela está aparecendo para quem está assistindo online. Então, nós vamos começar discutindo a morfologia dos rins. Então, os rins estão inseridos no sistema urinário, compostos pelos dois rins, por um par de ureteres, a bexiga urinária e a uretra variável de acordo com o sexo do paciente. Especificamente sobre os rins, eles têm esse formato reniforme e se localizam no retroperitônio adjacente à coluna vertebral. Num adulto, ele tem cerca de 10 centímetros por 6,5 centímetros por 3 centímetros, estando localizados aqui em íntimo contato, por exemplo, com o baço, no caso do rim esquerdo, e com o fígado, no caso do rim direito. Aqui nós temos uma imagem de um rim a fresco, mostrando bem esse formato reniforme, uma vez que ele tem essa região côncava na porção medial. Com relação à divisão anatômica, nós consideramos que o rim tem um polo superior, em íntimo contato com a glândula suprarrenal, um polo inferior, que não tem grandes relações anatômicas, a porção lateral, que é de formato convexo, e a porção medial, que é de formato côncavo, onde nós identificamos essa fenda, essa abertura vertical, que é o hilo renal, e ele dá passagem para todas as estruturas do rim, tanto artérias, veias, vasos e nervos. Aqui no interior do rim, nós temos uma cavidade, que é denominada seio renal, e que nós vemos melhor ao corte. Então, nós vemos o parênquima e esse é o seio renal. Esse espaço in vivo é preenchido por tecido adiposo e conjuntivo que sustenta as estruturas renais. O revestimento do rim é considerado por uma dupla cápsula. Então, aqui nós temos uma imagem a fresco de necrópsia. Essa cor avermelhada é a cor do parênquima renal. E aqui, de cor acinzentada, que está sendo rebatida pelo médico, é a cápsula fibrosa renal. Então, ela é uma cápsula de tecido conjuntivo denso não modelado e que protege esse rim externamente. Histologicamente, nós podemos sem ser mecânica. Então, o corte de tecido.
Nós vamos retornar, porque não está compartilhando a tela, então nós vamos recomeçar de novo, que está conseguindo ver. Doutor, vê se está vendo aí. Acho que você colocou para continuar só o PowerPoint. Eu troquei. E volta. Não, eu troquei agora. Eu troquei agora. Foi? Vou passar, vê se vai passar. Volta no começo. Tá passando? Para começar novamente, porque quando você clicou no PowerPoint. Não, mas aí eu troquei, né? Troquei. Tá passando? Agora tá indo? Então, beleza. Desde o começo. Então, bom dia, pessoal. Recomeçando. Então, hoje nós vamos discutir a morfologia do rim, que está situado no sistema urinário. Então, ele é formado por 2 rins, um par de ureteres, a bexiga urinária e a uretra, que tem sua estrutura variável de acordo com o sexo do paciente. Focando nos rins, são órgãos pares, eles são localizados no retroperitônio e bem adjacente à coluna vertebral. Esses órgãos têm formato de feijão ou reniforme e eles medem num adulto cerca de 10 por 6,5 por 3 centímetros. Aqui nós podemos ver bem essa localização retroperitoneal adjacente à coluna vertebral. E nessas imagens a fresco, nós vemos esse formato de feijão por causa dessa região medial côncava que nós observamos nos rins. Com relação à anatomia de superfície, a região superior é denominada de polo renal superior e está em íntimo contato com a glândula suprarrenal. O polo inferior não tem grandes relações anatômicas. A região mais lateral, ou borda lateral, tem um formato convexo. E a região medial, ou borda medial, tem um formato côncavo. E ela abriga essa fissura vertical, que é o hilo renal. O hilo renal permite a passagem de todas as estruturas anatômicas do rim. Então, a artéria renal com seus ramos, a veia renal com os seus ramos, a pelve renal e os ureteres. Aqui no corte, nós vemos que a porção interna do rim contém essa cavidade, que nós denominamos seio renal, e ele é preenchido em vivo por tecido conjuntivo e adiposo, que sustenta todas essas estruturas anatômicas. Revestindo externamente o rim, nós temos consideradamente 2 cápsulas. Então, aqui nós temos uma necrópsia, nós vemos um rim a fresco, essa cor castanho avermelhada é do parênquima renal, e essa cor acinzentada para esbranquiçada é a cápsula renal, que está sendo rebatida pelo médico aqui. Então, ela faz o revestimento e a proteção desse rim externamente, e na região do hilo, ela adentra e se funde com o tecido conjuntivo da pelve renal, para fazer uma fixação. Histologicamente, ela é um tecido conjuntivo denso, não modelado, ou um tecido conjuntivo fibroso, e que nos cortes histológicos nós reconhecemos 2 subcamadas. Então, aqui nós temos um corte de rim, corado pela hematoxilina e eosina, e essa cápsula de tecido conjuntivo é a cápsula fibrosa renal. Aqui nós temos um corte corado pelo tricrômico de Mallory e Azan. Nós vemos essa região mais azulada, que é a camada externa, rica em fibras de colágeno tipo 1, que dão resistência mecânica, e fibroblastos. Já essa camada interna possui miofibroblastos, que são células com capacidade contrátil e dão resistência às variações de pressão e volume que o rim pode sofrer.
antigamente chamada de cápsula adiposa renal e externamente a cápsula fibrosa, nós temos a gordura perirenal. Então, é esse tecido adiposo que fica envolvendo o rim e ele é limitado pela fáscia renal, ou fáscia de Gerota. Então, aqui nesse esquema, nós temos o rim internamente, a cápsula fibrosa sendo rebatida e a gordura perirenal ou cápsula adiposa que sustenta esse rim também, sendo delimitado aqui pela fáscia renal ou fáscia de Gerota. Quando nós fazemos uma hemissecção desse rim, geralmente um corte coronal que nós utilizamos para estudar, nós vemos duas porções bem distintas. Então, a gente tem essa região mais externa, de cor castanha pálida, e essa região interna de cor castanho avermelhada. Então, a região mais externa é denominada córtex renal. E, anatomicamente, ela tem essa estrutura em forma de arco, denominada de arco cortical, e ela emite esses prolongamentos em direção ao centro do rim, que são as colunas renais. Já a porção interna castanho-avermelhada é denominada medula renal, e no rim humano ela é subdividida em segmentos de formato piramidal, que são as pirâmides renais. Então, essas pirâmides têm sua base voltada para o arco cortical e seu ápice voltado para o hilo renal. E o número varia de 8 a 18 por rim. Quando nós levamos o córtex renal para a histologia, ele é definido pela presença do corpúsculo renal, que contém os glomérulos em seu interior. Então, aqui no aumento bem panorâmico, essas estruturas arredondadas são corpúsculos renais, e que aqui no aumento intermediário nós vemos a morfologia melhor desses corpúsculos renais. Dá para notar que esses corpúsculos estão localizados no interior de túbulos de formato contorcido. Essa região é denominada labirinto cortical. Aqui nós temos um segundo labirinto. E separando esses labirintos, nós temos essas regiões de aspecto estriado, onde os túbulos estão orientados na vertical, que são os raios medulares. Então, nós identificamos essas duas subdivisões no córtex. Então, eu circundei pelos retângulos em verde os raios medulares e a porção entre eles é de labirinto cortical. A medula renal, já localizada mais internamente, ela é caracterizada pela ausência de corpúsculos renais. Então, eles só estão presentes no córtex. Aqui nós temos, então, o finzinho do córtex. Eu estou traçando essa primeira linha preta no limite córtico-medular, e nós podemos subdividir essa medula numa região mais externa e numa região mais interna, né? E os túbulos localizados em cada região são distintos, por isso que a gente faz essa divisão. A medula tem seu ápice voltado para um cálice renal maior, e essa ponta da pirâmide renal é denominada papila renal. Na papila renal, nós vamos ter a abertura dos ductos coletores, que nós vemos aqui se abrindo nesse corte histológico corado pela hematoxilina e eosina e associados com cálice renal menor. Se nós fizermos uma microscopia eletrônica de varredura, nós podemos ver os ósteos desses ductos se abrindo. Essas papilas tendem a ter esse formato, mas elas podem ser mais planas nos polos renais. E isso facilita, numa situação de refluxo de urina, um refluxo intrarrenal. E por isso que os polos renais são mais suscetíveis à pielonefrite quando ela é desenvolvida por refluxo vésico-ureteral. Acomete mais os polos. O rim pode ainda ser subdividido em porções anatômicas denominadas de lobos renais. Então, a definição de um lobo é a massa de parênquima renal, formada por uma pirâmide renal e o córtex renal que o envolve. Então, essa porção do labirinto do arco cortical e metade de uma coluna renal de cada lado. Então, ele também tem um formato piramidal. O rim humano, por definição, é multilobar. Nós temos de 8 a 18 pirâmides, então de 8 a 18 lobos renais.
E aqui nós temos um rim de rato, alguns animais têm rim unilobado, então eles têm uma única pirâmide e um único arco cortical. Essas lobulações do rim são bem visíveis no desenvolvimento embriológico e na vida intraútero. Então, nós podemos ver aqui um rim fetal, essas lobulações são bem visualizadas. E nós vemos uma depressão na superfície, separando um lobo renal aqui para baixo e um segundo lobo renal aqui para cima. Alguns adultos persistem com resquícios dessa lobulação, mesmo na vida adulta, sem nenhum tipo de consequência fisiológica. Do ponto de vista microscópico, nós podemos dividir ainda o rim em lóbulos. Então, são estruturas microscópicas. Eles são compostos pelo raio medular em posição central, margeados pelo labirinto cortical que o envolve. Então, está delimitado aqui pelo retângulo azul. Ele é considerado a unidade funcional secretora do rim, uma vez que o rim é comparado histologicamente com uma glândula endócrina. Então, qual é a definição que está por trás disso? Aqui na medula renal, nós temos um único ducto coletor. Então, um lóbulo renal é o conjunto de néfrons drenado por um único ducto coletor localizado nesse raio medular. De forma análoga, nas margens do lóbulo renal, nós temos as artérias interlobulares, que vão dar origem às arteríolas eferentes que irrigam esses glomérulos. Então, o lóbulo tem um ducto coletor central e duas artérias interlobulares na sua periferia. Essa vascularização renal, que é interessante a gente relembrar também, segue um arranjo bem propício à histologia do rim. Então, o sangue entra pela artéria renal e ele dá origem a várias artérias segmentares, né, que permitem a realização de cirurgias parciais, as nefrectomias parciais. Essas artérias vão dar ramos localizados entre as pirâmides renais, que são as artérias interlobares. Elas vão fazer uma curva na base da pirâmide renal, que são as artérias arqueadas ou arciformes. E daqui, partindo para o córtex, as artérias interlobulares. Aqui nós estamos destacando dessa figura um lobo renal, nós temos uma pirâmide, o córtex, aqui delimitando o lobo renal, uma artéria interlobar, ela dando origem à artéria arqueada e a várias artérias interlobulares. Essas artérias interlobulares vão ter ramificações diferentes dependendo da região do córtex onde ela está situada. Na região mais externa, ou mais próxima da cápsula, ela dá origem a uma arteríola aferente, que forma a rede de capilares glomerulares. Isso é drenado por uma artéria eferente e dá origem aos capilares peritubulares, que estão lá no córtex, principalmente ao redor dos néfrons corticais ou subcapsulares. Essa arteríola eferente, nos néfrons justamedulares, que estão nessa região mais interna do córtex, dá origem às artérias e vênulas retas, que nós denominamos coletivamente de vasos retos e que são observados na medula renal. A partir daqui, nós vamos ter as veias interlobulares, veias arqueadas, veias interlobares, veias segmentares e a veia renal, onde o sangue deixa o rim. Com relação ao néfron, ele é a unidade morfológica e funcional do rim. E nós encontramos que em cada rim existe entre 1.300.000 até 2 milhões de néfrons. E a nomenclatura das porções dos néfrons é variável de acordo com o autor e de acordo com a data, né? Aqui eu estou mostrando uma, mas eu vou fazer comparações com nomenclaturas diferentes. Então, a primeira porção do néfron é o corpúsculo renal, que dá origem ao túbulo contorcido proximal, esquematizado em verde claro. Em seguida, nós temos aqui em roxinho o túbulo reto proximal, o segmento delgado da alça do néfron, ou da alça de Henle, o túbulo reto distal, depois o túbulo contorcido distal,
E aí nós temos um túbulo conector, que drena para um ducto coletor cortical e a seguir para um ducto coletor medular, que se abre lá na papila renal. Essa nomenclatura sofre algumas modificações. Então, alguns autores consideram que o néfron ele vai do corpúsculo renal ao túbulo contorcido distal, excluindo os túbulos conectores e os ductos coletores disso. E esses autores alegam que pode ser chamado coletivamente todas essas estruturas só de túbulos coletores e que, unindo o néfron com o túbulo coletor, nós temos o túbulo urinífero, que seria o outro nome. Outras alterações que nós observamos é que o túbulo reto proximal corresponde ao segmento espesso descendente da alça de Henle, e que o túbulo reto distal ao segmento espesso ascendente, né? Que junto com o segmento delgado forma a alça de Henle. Como a gente parou de falar segmento espesso, ascendente, descendente, tem autores que alegam que o segmento delgado tem que ser renomeado para túbulo intermediário. Então, caso alguém veja essas nomenclaturas, é a correspondência, né? Já o corpúsculo renal, por sua vez, é formado pelo glomérulo e pela cápsula glomerular, ou cápsula de Bowman. Agora, nós vamos, então, ver essas diferentes regiões e suas características morfológicas. Então, os néfrons são subdivididos em dois tipos. Os néfrons subcapsulares ou corticais, que têm o seu corpúsculo renal bem próximo à cápsula fibrosa renal. Por característica, eles têm uma alça de Henle curta e que vem só até a porção mais externa da medula. Já os néfrons que possuem seu corpúsculo renal próximo da medula são chamados de néfrons justamedulares, e eles possuem uma alça de Henle bastante longa, que chega até próximo à papila renal, e eles são essenciais para o mecanismo de concentração da urina, que vai ser discutido na aula de fisiologia na semana que vem. A primeira porção, então, desse néfron é o corpúsculo renal, que é essa estrutura esférica e que mede cerca de 200 micrômetros. Ela não é bem visualizada macroscopicamente. Eventualmente, nós podemos ver um pequeno pontinho no córtex renal, que equivaleria a esse corpúsculo renal. Ele possui no seu interior um tufo de alças capilares enoveladas, que são em número de 10 a 20, e que forma o glomérulo. Ele é sustentado pelo mesângio, que é um tecido conjuntivo especializado. E revestindo externamente esse glomérulo, nós temos uma cápsula de tecido epitelial que se dobra em duas camadas. Então, nós temos um folheto visceral, em íntimo contato com o glomérulo, e um folheto parietal, localizado mais externamente. Entre ambos, existe esse espaço amarelo, que é o espaço urinário, espaço glomerular, ou espaço de Bowman. É a região onde cai o filtrado glomerular. Nós também podemos ver que essa porção aqui do néfron, que é a porção de entrada da arteríola aferente e saída da arteríola eferente, é o polo vascular do rim, onde nós temos o aparelho justaglomerular. E essa região diametralmente oposta, onde se inicia o túbulo proximal, nós chamamos de polo urinário. Aqui, então, é como nós vemos no corte histológico curado pela hematoxilina e eosina. Então, essa estrutura arredondada como um todo é o corpúsculo renal. Esse tufo de alças capilares aqui no interior é o glomérulo. Esses núcleos localizados perifericamente no glomérulo formam um folheto visceral da cápsula glomerular, e esses núcleos achatados aqui externamente formam um folheto parietal. Aqui num corte mais delgado, onde nós vemos mais detalhes, então o tufo de capilares que forma o glomérulo, o folheto visceral aderido ao glomérulo e o folheto parietal voltado para os túbulos renais. Essa cápsula glomerular, então, que é subdividida, essa camada voltada para o tecido conjuntivo e para os túbulos que formam o folheto parietal é revestido por uma única camada de células pavimentosas,
formando esse epitélio simples e pavimentoso. Na região do polo vascular, nós podemos ver a continuidade desse epitélio com o túbulo contorcido proximal. E em algumas doenças, algumas glomerulonefrites, elas vão se proliferar e dar origem para as crescentes que nós vemos, que são do tipo celular, fibrocelular ou fibrosa. Separando aqui o folheto visceral do parietal, nós temos esse espaço glomerular. Aqui, então, nós estamos vendo um outro corte histológico, está bem visível o folheto parietal, e ele contínuo com o epitélio do túbulo contorcido proximal na região do polo urinário do glomérulo. E aqui, demonstrando uma glomerulonefrite que a gente engloba no grupo das rapidamente progressivas, onde nós temos essa proliferação em formato de meia-lua das células do epitélio parietal, formando uma crescente, né? Então, essa é a origem das crescentes. Já o folheto visceral, ele é formado por várias células denominadas podócitos, e elas estão aqui externamente às alças capilares glomerulares. Esse podócito é uma célula bem complexa do ponto de vista ultraestrutural, ou seja, na microscopia eletrônica. Então, elas se derivam do mesênquima, porém são células epiteliais, elas são bastante polarizadas. O corpo celular, que está aqui esquematizado nessa cor mais escura, faz saliência aqui para o espaço urinário. E desse corpo celular partem prolongamentos. Esses prolongamentos primários, que são mais espessos, e eles dão origem a prolongamentos secundários, que são os chamados de pedicelos. Esses pedicelos vão abraçar, vão envolver as alças capilares glomerulares em toda essa porção livre, em contato com o espaço urinário. Ele só não vai recobrir essa porção interna voltada para o mesângio. Então, aqui nós temos imagem de microscopia eletrônica de varredura. Geralmente, essas imagens são em preto e branco, porque é contraste com tetróxido de ósmio, mas elas podem ser coloridas na informática. Então, nós temos o glomérulo, essas saliências são o corpo celular dos podócitos, e a gente vê os prolongamentos se originando do corpo celular. Aqui no aumento maior, nós vemos um pedaço do corpo celular, os prolongamentos primários e os secundários ou pedicelos. Em roxo, ali atrás, seria a membrana basal glomerular. No glomérulo, que então é um tufo de capilares em número de 10 a 20, esses capilares são do tipo fenestrado, que é um capilar propício a ajudar na filtração. Então, o que é um capilar do tipo fenestrado? Essas células endoteliais têm essas porosidades aqui, que medem de 70 a 90 micrômetros, e que são um buraco no endotélio, facilitando a filtração, né? Essas fenestras não possuem um diafragma, que seria visualizada em capilares fenestrados de outros sítios anatômicos. Porque aqui no rim a gente tem um diafragma mais externamente. Ele não está na célula endotelial, o diafragma está no podócito. E em seguida nós temos uma membrana basal que é contínua, então ela não tem porosidades. Aqui é como a gente veria isso no corte histológico, só que está curado pelo tricrômico de Masson. Nós não conseguimos apreciar esses detalhes, só na ultraestrutura eles seriam visíveis. Nós vemos apenas que é uma parede bem delgada e que não revela muitas estruturas anatômicas aqui. No interior, nós podemos ver hemácias e os núcleos das células endoteliais fazendo o revestimento interno. Então, nós temos internamente a célula endotelial e externamente o podócito. Ambas são células epiteliais e produzem uma lâmina basal. E essas lâminas basais se fundem entre as células, formando o que a gente chama de membrana basal glomerular. Essa membrana basal glomerular é um dos componentes do que a gente chama de barreira de filtração glomerular. Então, ela é formada pelas células endoteliais, que são fenestradas, pela membrana basal glomerular e pelos podócitos com seus pedicelos. Então, nesse esquema, nós podemos apreciar todos os componentes. Aqui internamente fenestrado em amarelo o endotélio,
Em azul, a membrana basal glomerular, os podócitos externamente em amarelo, e o vermelho é o diafragma da fenda de filtração que está presente nos podócitos. Essa membrana basal glomerular ela é mais espessa que a membrana basal dos epitélios em geral. Ela mede de 300 a 370 nanômetros. E com essa espessura, ela pode ser visualizada na microscopia de luz se nós fizermos colorações apropriadas. Então, o ácido periódico com reativo de Schiff, que é o PAS, marca essa membrana basal glomerular, e as impregnações pela prata metanamina, no caso do PANS, também marcam aqui essa membrana basal glomerular. No HE, ela não é bem visualizada. E do ponto de vista bioquímico, ela tem a maioria dos constituintes de uma membrana basal normal, que é o colágeno do tipo 4, a laminina e a fibronectina, que são proteínas adesivas, e vários proteoglicanos ricos em heparansulfato. Esses proteoglicanos conferem uma carga negativa para a membrana basal glomerular e que repele as proteínas plasmáticas, repele ânions. Com relação ao colágeno do tipo 4, ele é uma molécula formada por 3 cadeias trançadas. Então, ele tem uma cadeia alfa-3, uma cadeia alfa-4 e uma cadeia alfa-5. E daqui nós tiramos algumas correlações clínicas interessantes. Então, a síndrome de Goodpasture, que é a síndrome antimembrana basal do rim e dos pulmões, ela acontece porque nós produzimos autoanticorpos contra a cadeia alfa-3. Então, por isso que o pulmão e os rins são afetados. Essa cadeia alfa-3 não é observada tanto em outros órgãos. E a cadeia alfa-5, que também é bem típica daqui, ela é mutada numa mutação carregada pelo cromossoma X e que funciona de maneira recessiva na síndrome de Alport. Então, isso explica essas correlações. Na microscopia eletrônica de transmissão, nós conseguimos notar que ela não é homogênea, ela tem uma estrutura trilaminar. Então, aqui nós temos o capilar fenestrado, as células endoteliais, a membrana basal glomerular e aqui fora os pedicelos dos podócitos. Nesse maior aumento, nós vemos aqui uma hemácia no interior do capilar, o citoplasma das células endoteliais com suas fenestrações, pode ver que não existe diafragma nessa região, e a membrana basal com 3 subcamadas. Então tem essa camada que se cora menos, que é elétron lúcida, e que a gente chama de lâmina rara interna. Então ela está bem abaixo das células endoteliais, e ela é rica em proteoglicanos com heparansulfato, ela até se mistura com o glicocálix da célula endotelial. Em seguida, essa camada que se cora, que se contrasta mais, é a lâmina densa, que tem posição central. Então, aqui está o colágeno e as outras glicoproteínas adesivas. Só que elas formam uma rede, um emaranhado, e isso acaba delimitando o tamanho de moléculas que podem passar por essa membrana. Então, isso é uma das coisas que limita o tamanho a 70 kilodaltons ou 3,6 nanômetros. E, por fim, essa lâmina rara externa, que é imediatamente abaixo dos podócitos e que tem uma composição química parecida com a região interna, que também repele ânions. Agora, aqui nos pedicelos dos podócitos, nós vemos uma linha enegrecida, e esse é o diafragma da fenda de filtração. Então, ele é externamente, ele não é da célula endotelial. Então, essa fenda de filtração é esse espaço aqui presente entre 2 pedicelos. E ele é ocluído por várias proteínas que formam um arranjo do tipo feixe-eclair, que seria o feixe de um zíper. Então, eles estão aqui limitando também esse espaço e contribuindo para limitar o tamanho de moléculas que podem passar por essa fenda de filtração. Aqui nós temos várias proteínas, por exemplo, podocina, nefrina e assim por diante, que cada uma, se mutada, está relacionada com uma síndrome genética. Sustentando o néfron internamente, nós temos o mesanjo, que, como o próprio nome diz, está entre os vasos. Então, ele é um tecido conjuntivo especializado, interposto aos capilares fenestrados,
e que contém uma matriz mesangial, que está aqui em verde escuro, e células. Ela tem e tem de moléculas que podem da mesma prata metanamina, que é o PANS, porque esses corantes coram o colágeno do tipo 4, que está presente nos dois locais. Já as células mesangiais intraglomerulares são células modificadas do tecido conjuntivo, que vão dar todo o suporte estrutural para essas alças capilares, mas elas têm funções também de células musculares lisas e de macrófagos. Então, elas conseguem fagocitar resíduos, proteínas, antígenos ou imunocomplexos. Então, elas são envolvidas na patogênese de várias doenças. Elas secretam interleucinas, prostaglandina E2 e fator de crescimento derivado de plaquetas. E acreditava-se no passado que elas regulariam o fluxo sanguíneo renal por ser capazes de se contrair e de se relaxar. Mas hoje sabe-se que essa função é muito sutil, não é algo tão importante na função glomerular. O mesanjo pode ser visto no HE como esse acúmulo de matriz eosinofílica com alguns núcleos. E esses núcleos são em número de 2 ou 3, em condições normais. Aqui nós vemos o mesanjo ressaltado pela coloração pelo PAS e aqui em negro pela prata metanamina. Já no polo vascular do rim, que é o local das arteríolas, nós temos o aparelho justaglomerular. Então, é uma estrutura de função endócrina e que é composto pela arteríola aferente, que tem nas suas paredes as células justaglomerulares. Ele é composto por células mesangiais extraglomerulares e por uma região do túbulo distal reto, que é a mácula densa. Então, esses são os 3 constituintes. E nós podemos ver isso tranquilamente num corte histológico. Então, aqui nós temos um túbulo reto distal, e a mácula densa é essa área onde existe uma modificação das células epiteliais. Elas ficam mais altas e os núcleos se dirigem para a porção apical. Então, a mácula densa, ela consegue detectar a concentração de sódio desse filtrado no túbulo distal. As células mesangiais extraglomerulares, elas são muito parecidas com as intraglomerulares. Elas só estão nessa localização entre a arteríola aferente e entre a arteríola eferente. E, por fim, as células justaglomerulares, que são células musculares lisas modificadas, que contêm grânulos citoplasmáticos de renina. Então, aqui nós temos a regulação da pressão arterial e também da volemia do corpo no sistema renina-angiotensina-aldosterona, que eu não vou ficar destrinchando, porque eu aposto que vai ser melhor explicado na aula da semana que vem. O polo urinário, que é o polo oposto, ele é o início dos túbulos renais. Então, é onde nós vemos aqui o epitélio parietal contínuo com o túbulo contorcido proximal. Aqui em coloração pela hematoxilina e eosina, e aqui na coloração pelo PAS. Já os túbulos renais, a primeira porção deles é o túbulo contorcido proximal. Então, é aquele túbulo que a gente vê no labirinto cortical e ele preenche mais de 90% do labirinto cortical. Ele tem células especializadas em absorção, então reabsorve 65% do filtrado glomerular. Todos esses túbulos que a gente vê aqui praticamente são partes contorcidas do túbulo proximal. E esses menorzinhos, partes contorcidas do túbulo distal. Essas células formam um epitélio de uma única camada de células cúbicas e na microscopia eletrônica de transmissão, ela tem características de células absortivas. Então, esse é o corte histológico hematoxilina e eosina. Esse túbulo que predomina com células cúbicas é o túbulo proximal. E se a gente observar, ele tem uma faixa mais eosinofílica interna que se cora aqui pelo PAS, que é a borda estriada ou borda em escova.
Na microscopia eletrônica de transmissão, essa borda estriada é composta por várias microvilosidades, aumentando a superfície de membrana para absorção. Já que no domínio lateral e basal, tem interdigitações, então é como se essa membrana subisse para ampliar ainda mais a superfície. E esses espaços, chamados de estrias ou lojas basais, são cheias de mitocôndrias, que vão fornecer ATP para fazer transporte ativo. Essas mitocôndrias podem ficar como essas estruturas em forma de bastão. Então, o túbulo proximal tem muita mitocôndria, diferente do túbulo distal. Já a porção reta do túbulo proximal está lá no raio medular, não no labirinto cortical. Então, é esse mesmo túbulo aqui, histologicamente parece proximal, só que na microscopia eletrônica ele tem menos especializações de absorção, porque ele faz menos absorção. Se eu for para o próximo segmento, que é o segmento delgado da alça de Henle, ele já está na medula renal. E aqui o epitélio é simples e pavimentoso. Então, ele é esse epitélio bem baixinho que nós observamos nesses túbulos aqui de cima. E aqui em corte longitudinal. Então, essa célula tem pouquíssima função de absorção, embora o segmento delgado ainda absorva cerca de 15% do filtrado glomerular. Na histologia, parece uma célula só, mas fisiologicamente nós temos 4 tipos de células com funções diferentes. Então, isso é mais complexo do que a morfologia revela. Já a próxima parte, que é o túbulo reto distal, ele também está no raio medular e ele parece um túbulo distal, que é esse túbulo menor aqui em altura que o túbulo proximal. Então, nós temos uns 2 aqui. Essas células que possuem a mácula densa quando elas se aproximam do aparelho justaglomerular. Também são células com função de absorção, só que cada vez, quanto mais distal no túbulo renal, menos absorção é realizada. E, por fim, o túbulo distal, que está também no labirinto cortical e que são menos numerosos, vão ter menos especializações de absorção. Então, esses são os túbulos distais, ele tem um epitélio mais baixo e menos eosinofílico, porque ele possui menos mitocôndrias. No PAS, ele não apresenta uma borda estriada, porque ele tem poucas microvilosidades. Aqui é a microscopia eletrônica, então são pouquíssimas microvilosidades, e eles também possuem lojas basais e interdigitações com as mitocôndrias. Na coloração pela hematoxilina férrica, a gente quase não vê mitocôndria aqui no túbulo distal, enquanto o proximal tem abundantes mitocôndrias. O segmento mais distal, que é o ducto coletor, ele está tanto no raio medular quanto na medula renal, e ele também forma esse epitélio cúbico, só que aqui as células têm uma borda lateral bem demarcada. A gente limita com precisão onde começa e termina a próxima célula. Isso se deve a uma ausência de interdigitações laterais. A maioria das células são de cor clara, que são as células principais, mas eles podem apresentar essas células intercaladas, que são mais escuras. A gente acaba vendo só na microscopia eletrônica, na de luz, não. Então, aqui a gente está na medula renal, e esses cortes transversais aqui, onde nós vemos os limites celulares, são dos ductos coletores. E aqui, em corte longitudinal, os limites celulares bem definidos. Essas duas células têm funções diferentes. Então, a célula intercalada possui mitocôndrias e poucos microvílulos aqui na superfície. E elas podem fazer absorção de H+, ou de bicarbonato. Já a célula principal, ela tem alguma função de absorção e ela tem esse cílio principal aqui, que tem a proteína policistina. Então, os pacientes com doença renal policística, uma das formas é por mutação dessas proteínas presente aqui nesse cílio dessas células. E para finalizar, uma imagem comparando todos esses túbulos para a gente ver a altura de célula e especializações. Já o interstício renal, que é o último slide, o tecido conjuntivo, ele sustenta os túbulos, ele é pouco evidente no córtex,
é de máximo 7%, que os túbulos são lado a lado, então a gente não vê interstício num córtex histológico de córtex. Mas na medula ele é abundante, ele chega até 20%. Por isso que para a gente graduar a fibrose, a gente só vai usar a área cortical. E nós precisamos de todas essas colorações para estudar um rim de maneira efetiva em hipótese de glomerulopatia e transplante. Por isso que o laudo não sai de um dia para o outro. Nós temos que cortar 17 lâminas, corar em vários corantes, fazer marcações para imunoglobulinas e estudar adequadamente. Então, só que a Maria Alice vai frisar isso nas próximas aulas. Então, era isso. Então, se alguém tiver alguma pergunta, depois dessa primeira apresentação do vestibular, sabe muito, aprendi muito já hoje também. Então, eu acho que a gente pode estar aberto a perguntas, se alguém tiver mais alguma dúvida sobre a parte da anatomia, a parte da histologia. Por enquanto, não. Não tem nenhuma pergunta. Acho que muito obrigada. Vou mostrar aqui que está todo mundo presente aqui, a sala está cheia, né? Então, nossos agradecimentos ao doutor Eduardo, mais uma vez, e a vocês, né, que estarem dispostos a começar do básico para a gente poder entender depois nas próximas aulas. A doutora Glória vai falar sobre fisiologia renal próxima aula, e depois eu faço uma introdução à patologia renal. Então, muito obrigada. Obrigada a todos, obrigada a quem está assistindo também. Nós temos a doutora Larissa, que foi a nossa residente, ela está hoje assistindo a aula com os R3 dela lá também. Tá? Então, obrigada pela participação. A doutora Kelly, lá de Natal também. Obrigada. Posso encerrar aqui, né? Adriana, se quiser sair, por favor. Quando ela for sair, ela vai pedir para a gente